Graça e paz, irmãos. Nós nos reunimos agora para louvar o Senhor e bendizer o Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele sempre será na nossa vida, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso grande e poderoso Rei. Que a noite seja abençoada ao participar desse momento com Deus, que a sua madrugada seja uma madrugada de bom sono e de vitória, e que o Senhor Jesus esteja na sua mente. Nós estamos na semana da Páscoa, né? Sexta-feira se comemora a Páscoa, o domingo é chamado Domingo de Páscoa, e para os judeus, na quinta-feira, eles já comemoravam a Páscoa. Foi nesse período em que Jesus participou da última Páscoa, aplicando a ceia do Senhor, instituindo a ceia do Senhor. A ceia é o vínculo daqueles que são de Deus com Deus, que são batizados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro e que têm uma vida com Deus. Jesus instituiu a ceia e disse: "Fazei isso em memória de mim." E nós vamos celebrar o culto de hoje já memorizando Jesus, para que no domingo possamos participar da ceia do Senhor, né? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, cada um, na verdade, na sua casa, mas eu digo aqui na tua presença, para invocar o teu nome, a tua santidade, a tua majestade e te louvar. Te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecer, meu Deus amado, pela vida, pelo dom da vida que é em nós, e que o Senhor possa fortalecer a cada um que ora comigo agora, que participa deste momento, seja convertido, seja da família que está ouvindo, tem se interessado nesses dias em ouvir a palavra, que o Senhor possa visitar, perdoar os pecados e trazer vida. Perdoa pecados, os nossos pecados, para que não haja nenhuma barreira entre nós e Ti. Meu Deus, para que a nossa oração, as nossas súplicas sejam ouvidas, e fala aos nossos corações. E eu já te peço que o Senhor destampe os ouvidos espirituais, meu Pai, que possam estar tampados por Satanás, para que essa pessoa possa ouvir a Tua palavra, ouvir os louvores e ter acesso à fé para uma vida de vitória. Em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Ele é poderoso. Ele é santo. Este momento vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Este momento vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder.
deixa Ele tocar. Toca na minha alma, no meu pensamento, no meu coração. Toca em mim, Senhor Jesus. Toca na minha alma, no meu pensamento, no meu coração. Toca em mim, Senhor Jesus. Está sendo pela fé. O inimigo está embaixo de nossos pés. Está sendo pela fé. O inimigo está embaixo de nossos pés. Ele está amarrado, ele não tem poder. Em nome de Jesus, nós havemos de vencer. Ele está amarrado, ele não tem poder. Em nome de Jesus, havemos de vencer. Manda poder, ó Senhor, manda poder, poder. Manda poder, ó Senhor, pra nós aqui. Manda poder, ó Senhor, manda poder. Pra resistir o temporal que há de vir. Manda poder, ó Senhor, manda poder. Manda poder, ó Senhor, pra nós aqui. Manda poder, ó Senhor, manda poder. Pra resistir o temporal que há de vir. Remove as águas, retira as pedras e manda fogo lá do céu. Remove as águas, tira as pedras e manda fogo lá do céu. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. A doença sai, os demônios saem, quando o nome de Jesus vai operar. A doença sai, os demônios saem, quando o nome de Jesus vai operar. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. A doença sai, os demônios saem, quando o nome de Jesus vai operar. A doença sai, os demônios saem, quando o nome de Jesus vai operar. Quando o nome de Jesus vai operar, tem poder nesse nome. Quando o nome de Jesus vai operar, não fique triste, nem derrotado, porque Jesus está sempre ao seu lado. Não fique triste, nem derrotado, porque Jesus está sempre ao seu lado. O que Ele é? Ele é força, é fortaleza, Ele nos leva à vitória com certeza. Ele é força, é fortaleza, Ele nos leva à vitória com certeza. Não fique triste, nem derrotado, porque Jesus está sempre ao seu lado. Não fique triste, nem derrotado, porque Jesus está sempre ao seu lado. Ele é força, é fortaleza, Ele nos leva à vitória com certeza. Jesus é força, é fortaleza, Ele nos leva à vitória com certeza. Na minha vida eu aprendi, servindo a Ele cada vez sou mais feliz. Na minha vida eu aprendi, servindo a Ele cada vez sou mais feliz. Por isso, irmão, ore com fé, e fique firme com Jesus em Nazaré. Por isso, irmão, ore com fé, e fique firme com Jesus em Nazaré. Porque Ele é força, é fortaleza, Ele nos leva à vitória com certeza. Ele é força, é fortaleza, Ele nos leva à vitória com certeza. Jesus nos leva à vitória com certeza. Jesus nos leva à vitória com certeza. Creia nisso. Ele nos leva à vitória, porque Ele é poderoso. Amém? A palavra amém significa que assim seja, e Ele é poderoso.
poderoso, creia nele, confia nele, porque ele tem o melhor para você. Você vai se preparar para a palavra de Deus? Você vai abrir a Bíblia em João capítulo 14 e nós vamos ler um versículo. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Eu creio. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. Louvado seja Deus! Seremos mais que vencedores se andarmos com Ele e permanecermos nele. Vamos à palavra de Deus. João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto perdides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Senhor Deus, fala através desta palavra. Eu me anulo para que o teu Espírito fale, transbordando e consolando corações, enriquecendo almas, pelo teu glorioso poder. Amém. Irmãos, a gente deve atentar sempre à palavra de Deus, no sentido dela estar dentro de nós. Ontem à noite eu conversava com alguém e dizia sobre o combustível, que nós precisamos ter no nosso coração. Esses dias houve uns rumores que os caminhoneiros iam parar,
Nós estamos cheios de fake news por aí. Mas uma das coisas a gente conversou aqui, falou, ó, tem gasolina no carro? Porque pode precisar, então... tem, então tudo bem. Então nós temos gasolina, qualquer imprevisto, nós podemos ficar tranquilo, não precisamos ficar correndo desesperado atrás de situações, porque nós temos combustível. E a palavra de Deus, eu tenho repetido isso e repito há muitos anos, que a palavra de Deus, na nossa vida, ela é o combustível que nos move. A palavra de Deus é a substância principal que nos fortalece, estando cheio da palavra. Né? O Salmo 1 diz que quem medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as folhas nunca morrem e dá o fruto na estação certa. Então, aquele que vive pela palavra, tem a palavra, ele tem a vitória. E um dos grandes segredos da palavra que o apóstolo Paulo revelou, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Ou seja, ela precisa estar no coração para não pecarmos contra Deus, como o salmista escreve, e ao ouvirmos a palavra, darmos atenção, nós somos despertados à fé. Eu lembro que a Igreja Católica, durante há muitos anos, as missas eram feitas em latim. Né? E um monte de gente simples dentro da congregação não entendia o latim. Ou seja, como você vai adquirir fé se você não ouve a palavra no seu idioma? Como você não vai entender nada. Então, a palavra de Deus ela deve ser na língua correta, que a pessoa tem, no idioma correto, para que ela entenda. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre línguas estranhas, que é um dom de Deus, o culto não pode ser línguas estranhas. Se for, todos têm que ter a capacidade de interpretação, ou tem que ter um intérprete dizendo o que Deus está falando, para que todos saibam e possam ter acesso ao conhecimento e à fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E nós lemos aqui que Jesus disse, tudo que pedis em meu nome. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua HaMashiach. Né? Esse nome é complicado para algumas pessoas falar. E Deus, ele permite que o nome, né, não existe tradução de nome, mas que o nome de Jesus, que Yeshua seja chamado de Jesus aqui para nós, Jesús para os espanhóis, para os da América Latina aqui, seja Jesus para os americanos, Jedid, se eu não me engano, para os franceses, mas desde que a ideia seja do Filho de Deus, o nome tem poder. Mesmo porque Jesus era chamado Nazareno e operava sinais quando alguém o chamava de Nazareno. Quando o chamava de Galileu, ele operava maravilhas, porque ele está interessado no entendimento que se tem da pessoa dele. Quando se reconhece que ele é Deus. E aí Jesus deixou promessas. A Bíblia é um livro cheio de promessas, cheio de profecias, profecias de bênção para o crente, profecias de juízo sobre este mundo, promessas de vitória, promessas de graça para aqueles que creem em Deus, que ouvem a palavra. E é um tempo que nós vivemos no mundo hoje, como sempre, né? Necessário viver pela fé, necessário viver pela palavra. Nós estamos tendo o cumprimento da palavra de Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos do princípio das dores, né? Repetindo aqui, o princípio das dores começa lá no ano 70 de Cristo, quando Jerusalém é invadida, né? Quando a geração de Jesus faria 70 anos, Jerusalém é invadida, então aquela geração não passou sem que acontecessem as profecias para aquele tempo, e agora nós estamos dentro da geração de Israel, da volta dos judeus para Israel, que estavam na grande diáspora, na grande dispersão, que voltaram a partir de meados de 48. Então a palavra está se cumprindo, a segunda parte da profecia de 2 tempos. Então é o tempo da igreja ficar com Deus. Nós vamos ter ainda, eu acredito, sair dessa, a igreja ter um tempo de refrigério, vai ser perseguida e vai vir a salvação. Deus, quando eu digo salvação, é o arrebatamento. Deus quer abençoar você. Deus quer que você, nesse tempo,
creia no nome dele. E Jesus fez uma promessa muito interessante. No versículo 9, que nós não lemos, Filipe chega até Jesus no 8 e diz: Jesus, mostra-nos o Pai. Filipe queria ver o Pai. Isso nos basta, ele diz. Mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Jesus fala assim com ele: ó, Filipe, tem tanto tempo que eu estou com vocês aqui, eu estou convosco, e vocês não têm conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha ele colocando: eu sou Deus. Se você está me vendo, você vai ver o Pai. Ele estava dizendo que ele era o reflexo do Pai. Aquilo que eu digo, que um pai dentro de casa, ele é o exemplo para o filho. O filho vai replicar o que o pai é. Vou dar um exemplo. O pai que fala palavrão perto de um garoto de 1 ano, o garoto vai repetir aquele palavrão. Porque ele está vendo o pai falando. Eu já vi criança, o pai pegando o martelo e batendo, ele deixa o martelo, a criancinha vai lá e pega o martelo, bate tudo errado, quebra até o vidro. Mas ela achou que estava fazendo o que o pai estava fazendo. Só que Jesus é o filho perfeito, né? Então ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Você está dizendo: mostra-me o Pai? Eu sou o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E ele diz: as palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, ele era obediente, o filho perfeito. Não falava de si mesmo, mas falava do Pai. É por isso que hoje toda a glória e toda a honra é dada a Jesus. E ele chama a pessoa do Pai. Ele diz assim: credes que estou no Pai e o Pai está em mim. Credes ao mesmo por causa das mesmas obras. Ele está dizendo: eu faço as mesmas obras que o meu Pai faz. Eu perdoo os pecados, eu liberto, eu abençoo. Assim como o Pai libertava o leproso lá no Antigo Testamento, eu faço aqui. Assim como o Pai usou Elias, usou Eliseu para ressuscitar morto, eu faço isso hoje. Olha, eu faço as mesmas obras que o Pai. Olha só, o Filho fazendo as obras que o Pai. Aí ele diz uma coisa interessante: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. E ele deixa uma promessa para quem crê. É por isso que a gente precisa crer em Jesus, em Deus. Ele fazia as obras do Pai, era obediente ao Pai, tanto na obediência e nas obras, e ele diz: quem crê nele, Jesus, estará crendo automaticamente no Pai. Lá em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e importa que aquele que se aproxime de Deus creia que ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Então, crê em Deus, crê no Pai. Aí ele diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Jesus deixa uma promessa, um legado para quem crê. Olha só, é para quem crê. Quem não crê vai dizer que o tempo de cura passou, o tempo de milagre passou, o tempo de livramento passou, né? O tempo de ressurreição passou. E aí ele vai viver aqui mendigando, né? E dizendo que é de Deus. Nós temos que crer. Quem crê, e o próprio Jesus disse, né? Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Aí ele disse: e tudo quanto pedidos em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Lá em Mateus ele diz: tudo que pedis é o Pai em meu nome. E aqui ele diz, só usando, né? Tudo que pedis em meu nome eu farei, porque ele é o Pai. E ele diz: a fim de que o Pai seja glorificado. Ou seja, ele faria para que Deus fosse glorificado, para que Deus fosse louvado. Ele sempre pensando no Pai, ele sempre pensando acima. É o que nós temos que viver, pensando sempre em Deus, acima, não achando que nós somos alguma coisa. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aí ele fala: guarda os meus mandamentos, você está provando que me ama e você vai pedir. Então Jesus deixa o seu nome como algo útil para a nossa vida. É uma promessa aqui notável, né, que nós temos que entender. Quando nós entramos na família de Deus, somos salvos por Jesus, nós adquirimos direitos, adquirimos também privilégios. Nós temos deveres, né?
Como nós lemos citamos o último versículo aqui. Se me amardes, vai guardar os meus mandamentos. Então, o nosso dever, com prazer, é guardar os mandamentos. Mas nós vamos ter direitos que Deus tem, privilégios, e o maior privilégio é usar o nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele tem que ser usado crendo. Você tem que crer. Então, ir para crer é o primeiro passo. E depois, ouvindo, você vai ter fé para coisas sobrenaturais, para coisas impossíveis aos olhos humanos. Deus vai fazer. Mas você tem o privilégio de usar o nome. É aquele negócio de quando você chega num lugar, alguém te indicou, tá aquela pila enorme, aí você chega com a carta, mostra pro porteiro, ele lê, mas quem te mandou foi fulano, né? Ele tá aí, então pode entrar. Ou seja, você tem um nome, você usa o nome de alguém que você conhece e que te garantiu através de um legado que você pode usar o nome dele para entrar e sair. Foi o que Jesus disse, ele nos deu o nome dele. Ele veio nessa terra, cumpriu o papel dele de filho. Ele fala para Filipe, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Você está querendo ver a Deus? Olha, as obras que eu faço, eu estou fazendo aquilo que o Pai faz. Aquilo que eu vivo, o meu comportamento é o comportamento do Pai. Então quem vê a mim, vê o Pai. Ele já quis dizer, eu e o Pai somos um. Olha, e se vocês crerem, vocês vão fazer as obras que eu faço, assim como eu faço as do Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, através de Jesus, quando nós cremos e usamos o nome de Jesus, o nome de Jesus é glorificado e o nome de Deus é exaltado. E nós temos que saber usar o nome de Jesus. O nome de Jesus é precioso, é santo. Entra dentro daquilo dos 10 mandamentos do decálogo lá em Êxodo 20 ou Deuteronômio 5,17, que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus é Deus. O nome de Jesus ele deve ser usado com objetivo certo, correto, pela fé. Tem gente que tudo que vê fala Jesus, Jesus, né? Coloca Jesus em situações erradas. Ele está contando dinheiro roubado. Jesus, olha quanto dinheiro. Ele está usando o nome de Jesus fora do contexto, está pecando porque é em vão. O nome de Jesus ele deve ser usado numa situação correta, onde a fé é colocada em prática. Em nome de Jesus eu vou vencer. Alguém duvida de você, você diz, em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus eu já alcancei vitória. Em nome de Jesus essa doença não vai perdurar em mim. Em nome de Jesus essa enfermidade não vai chegar em mim. Em nome de Jesus essa epidemia não chega em mim. Porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você vai usar o nome de Jesus na situação certa. Ele disse lá em Marcos 15, aqueles que creem em mim expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão os demônios. Ó, crer e usar o nome dele. Sai, demônio. O demônio vai resistir, que isso é normal. É a função dele. E se ele não fizer, ele nem demônio é. Mas ele vai ter que sair, porque quando você fala o nome de Jesus com autoridade, sabendo que aquele nome tem poder, ele vai ter que sair. Porque há poder nesse nome. Ah, pastor, o senhor disse que ele vai resistir. Eles resistiram a Jesus. Quando Jesus desce do barco e começa a subir o penhasco, ele não vê o chamado endemoniado de Gadareno, e eles vêm, adoram Jesus, mas resiste. Ó, porque vieste nos importunar? Porque Jesus já falava, sai deles. Quando Jesus falava, sai deles, eles resistiram ainda querendo falar. E Jesus entrevistou eles, né? Qual o seu nome? Tem gente que questiona entrevistar demônio. Entrevista quando você faz uma pergunta. Qual o seu nome? Eles disseram, Legião, porque somos muitos. E não nos mande para fora desse lugar. Né? Jesus objetivamente conversou com aquele endemoniado. E objetivamente não mandou eles para fora daquela região, né? Aí deixa alguns críticos agora pensar sobre isso. Mas não vamos declinar sobre isso agora. Mas Jesus, ele é poderoso
E ele deixou o legado do seu nome. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Aí ele disse: e tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu fico perguntando aqui, você tem crido em Deus? Você tem guardado a palavra no seu coração? Ou o nome de Jesus tem sido como o sinal da cruz para alguns religiosos, que fazem o sinal da cruz e nem sabem por que fazem, e se aquele sinal tem algum significado inteligente. Porque algumas coisas viram simplesmente uma pecha religiosa, ou seja, uma marca religiosa, que identifica a pessoa como um religioso. Ou ela conta contas de um terço ou de um rosário, porque a religião faz isso, e ela balbucia os lábios e nem se sabe se ela está falando alguma coisa que tenha sentido, porque a religião colocou dentro dela simplesmente atos automáticos. E o nome de Jesus, ele tem que estar no teu coração. Por isso que ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Assim como ele era obediente a Deus e fazia o que o Senhor queria que ele fizesse, ele espera que nós façamos o que ele fez. Ele diz no 10, não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, ele era obediente. Ele não tinha um discurso pessoal dele. Ele falava o que o Pai queria que ele falasse. Quando ele fala assim, se me amardes, guardareis as minhas palavras, os meus mandamentos, exatamente isso. A nossa obediência é aquela frase, né, uma das poucas frases de chavões que eu gosto: obediência gera bênção. A obediência a Jesus e crendo no nome dele. Crer, obediência para fazer o pedido. Aí você vai pedir em nome de Jesus. Você tem um nome de Jesus. Você chega lá e diz: Deus, eu te peço em nome de Jesus. Jesus, eu te peço em teu nome. O Senhor me garantiu que no teu nome o Senhor faria. Olha, o próprio Jesus vai honrar o nome dele para que o Pai seja glorificado. Deus vai honrar o nome do Filho porque o Filho foi obediente. E quando você age numa situação, usa o nome de Jesus em relação ao diabo, o diabo vai ter que obedecer porque há poder nesse nome. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Deus, se você usa a fé e pede a Deus em nome de Jesus, Deus vai honrar o nome do Filho e a promessa do Filho, porque o Filho foi obediente, e obediente até morte na cruz, e dura morte na cruz. Semana passada nós falamos aqui, você lembra, na quarta-feira, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, onde Jesus aparece aos discípulos, diz: ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando as coisas para ele, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aí ele fala antes assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Quando ele ressuscita com todo o poder. Mas durante esse tempo, desse capítulo que nós lemos aqui, quando Jesus estava aqui, ele não tinha todo o poder. Ele tinha a unção do Espírito, conforme Atos 10, 38, para curar os cegos, dar voz ao mudo, ressuscitar os mortos. Mas quando ele obedece o Pai e ele morre e ressuscita, ele tem todo o poder. Por isso que toda a honra e toda a glória seja dado a ele. É por isso que o apóstolo Paulo diz que tudo foi feito por ele e para ele, porque ele foi fiel. Então, quando você pede a Deus em nome de Jesus, Deus vai honrar a fidelidade do Filho e a tua fé, e o fato de você crer vai te abençoar. Quando você fala com Jesus e pede a Jesus no nome dele, como ele diz aqui no texto, no 13, ele vai te honrar, se você está amando ele, guardando os mandamentos. Olha só, coisa que você pede a Deus e ao próprio Jesus. E quando você dá a ordem para os anjos: anjo, faz isso em nome de Jesus, porque o anjo age em seu favor, e eles são menores que você, são conservos seus para te servir, servem a Deus e servem a vocês. A Bíblia diz que eles são servos daqueles que hão de herdar a glória.
Hebreus, capítulo 1. Então, você está usando o nome de Jesus. O nome de Jesus abre portas. Agora, quando você fala com o diabo em nome de Jesus, você fala em nome de Jesus, diabo, sai. Ele tem que obedecer porque esse nome tem poder. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou na forma de servo homem, tendo dura morte de cruz. Aí diz assim: por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Olha, o diabo, quando você tem autoridade, você guarda os mandamentos, ele sabe que você tem autoridade. Quando você diz em nome de Jesus, ele tem que parar. Ele pode resistir, que esta, vou repetir, é a função dele, porque ele vai... O fato do diabo resistir você é porque ele vai achar que a tua fé não tem tamanho, é mínima. Ele vai achar que você não tem convicção daquilo que você está falando. Então ele vai resistir. Se você não tiver, ele vai ganhar brecha sobre você e vai penetrar. Mas se você tem a convicção, você vai derrotá-lo. É por isso que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem que ter essa fé para resistir. Usando o nome de Jesus é a fé. Mas ele tem que ceder o nome de Jesus. Ou seja, você usa o nome de Jesus para o próprio Jesus, para o Deus vivo e contra o diabo. Isso precisa ter fé. Presta bastante atenção. No nome de Jesus, você age de uma forma poderosa. Tem uma história antiga, minha, deve ter uns 18 anos, 19. Eu deixei o carro e fui fazer uma visita na Vitória Régia. Aí peguei o ônibus, desci lá na Vitória Régia, lá na parte de baixo. Eu lembro que as luzes eram meio foscas. Eu estava indo numa rua, aí de uma casa saiu um cachorro e veio correndo atrás de mim, latindo, correndo, cachorro grande e com uma velocidade terrível. Eu estendi a mão para ele e disse: em nome de Jesus! Ele estancou, parou. Aí eu olhei para trás, ele continuou parado e eu continuei olhando para ele, fui andando, fui embora, ele ficou parado no mesmo lugar. Ele poderia avançar em mim, me morder, mas eu não pensei duas vezes. Eu disse: em nome de Jesus. Eu não clamei: ó Deus, tem misericórdia. Eu usei o nome de Jesus. A gente tem que ter inteligência na hora de pedir por misericórdia. Eu disse para vocês que neste momento que nós estamos vivendo no Brasil, o crente ele tem que pedir a Deus misericórdia para as pessoas que estão lá fora, que não o conhecem, que podem ser vítimas fáceis desse vírus. Agora, em relação ao vírus, você diz: em nome de Jesus, este vírus não chega na minha casa, não chega na minha vida. Você usa o nome de Jesus. Você tem que crer nisso, você tem que ter convicção. Eu aprendi isso dentro de casa. Eu lembro da minha mãe dizendo, meu pai dizendo, em nome de Jesus. A pastora citou esses dias na pregação sobre, em 75, a gente era criança ainda, viemos para São Paulo, e houve uma epidemia de meningite. Eu lembro que os místicos criaram aquele um saquinho com cânfora, não sei o que lá, que tinha que ficar cheirando, que era bom, né? A gente ouviu um monte de coisa. E a minha mãe reuniu a gente, que as crianças passavam mal, pegava adulto, estava terrível no Brasil. E ela disse, orou por nós, ela disse, em nome de Jesus na minha casa isso não entra. E nós somos treinados a crer nesse nome e usar esse nome. Porque eles usavam o nome e o nome trazia resposta. Eu gosto muito de citar isso, e quando eu cito o testemunho de livramento, das grandes lutas que nós tivemos, que nós alcançamos um Brasil muito miserável na nossa infância. Era muito miserável. No tempo que se usava conga, que chute, que o pobre tinha que usar só roupa feita de algodão.
porque é uma roupa de malha, uma roupa de veludo. Quando eu ganhei lá um shortinho usado, né? Tava conservado. De veludo para mim foi o máximo. Uma patroa, não sei de quem lá, deu o meu era amarelo, do Marquinho era vinho. Tem até uma foto que a gente está com ele. Que era algo mais sofisticado. Caso contrário, a minha mãe tinha que fazer. Mas eu lembro que o meu pai determinava, ele dizia assim: nós nunca vamos passar um dia sem ter refeição dentro de casa, porque em nome de Jesus ele vai suprir. E nós nunca viramos uma noite sem nos alimentar, porque Deus sempre trazia a provisão, porque ele dizia: em nome de Jesus, Deus proverá. O nome de Jesus é poderoso, gente. Eu costumo dizer que eu prego exatamente porque eu vi. Ontem eu conversava com um casal e eu estava dizendo para ele como é bom você ter uma reserva com Deus. De vida, de congregar, de palavra, de obediência, de olhar para Deus. Eu vi tanta gente agir errado dentro da igreja na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Isso nunca me abalou. Eu aprendi dentro de casa que o foco era Jesus. O foco era Jesus. Aprendi a ouvir as piores palavras. Mas aprendi que o nome de Jesus é maior do que todas elas. Diante desse quadro de medo que as pessoas estão vivendo, que a TV fala, que os repórteres impõem, o nome de Jesus continua sendo para mim maior do que tudo que há. E ele mesmo disse: tudo que pedides em meu nome, eu farei. Pedir, então você tem que pedir. Você pode paralisar o diabo usando o nome de Jesus. Você pode paralisar este vírus em nome de Jesus. As pessoas que estão lá fora, que estiverem com ele, podem dizer: eu não te aceito porque eu ouvi a palavra que Jesus cura. É um cumprimento da palavra, mas aqueles que se moverem pela fé serão abençoados. Presta atenção nisso, vou repetir. O que está acontecendo no Brasil é cumprimento da palavra. É cumprimento da palavra. Jesus disse que haveria pestes. Aí ele disse: por causa dos escolhidos, seria breve. É hora de viver a palavra. Ah, vamos fazer um jejum, vamos fazer... É o cumprimento da palavra. O jejum tem que ser inteligente e direcionado. Para quê? Porque Jesus mesmo disse que seria breve por causa dos escolhidos. E os escolhidos estão debaixo de promessa. Praga alguma chegará à tua tenda. Nós temos que crer na Bíblia e na promessa. Não adianta desesperar. Tem uma canção do mundo que diz assim: desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. Acho que é a segunda vez que eu repito essa frase aqui. O mundo mesmo falando desesperar jamais. É agora a hora de você usar o conhecimento. Eu estava dizendo para o casal que eu conversava ontem sobre uma história de, deve ter uns 8 anos isso, uma reportagem, se não me engano, foi no Datena. O rapaz ele foi assaltado, levado, pegaram ele num sequestro relâmpago e levaram ele na represa, onde a ponte cortava a represa, jogaram ele, roubaram ele e jogaram ele dentro da represa. E ele não sabia nadar. Aí, quando ele bateu na água, ele lembrou o seguinte, que alguém disse para ele: se você manter a calma, você não afunda. Aí ele lembrou também, se ele fizesse igual o cachorrinho, ele saía da água. Eu não vou esquecer isso, porque Deus permitiu que eu assistisse para ter um exemplo para a minha vida. Se você manter a calma, você não afunda, porque o seu corpo, a água vai te jogar para fora. Aí aquele negócio de conhecimento, né? A densidade da água, a densidade do corpo. É automático que o corpo flutue. O desespero que faz as pessoas se debaterem, afundar, beber água, aí o pulmão enche de água e elas afundam. Ele lembrou disso. E aí ele começou a tentar fazer igual o cachorrinho, deu certo, a cabeça estava fora, ele saiu na margem da represa e não morreu. Quando você usa a fé, a fé vem por um conhecimento que você tem da palavra e de ouvir a palavra. Vai funcionar o conhecimento e aquele impacto que você ouviu.
e vai produzir na sua vida a excelência da glória de Deus. Então é necessário que se tenha esse entendimento usando o nome de Jesus, sem desespero. Sem desespero. Constrói. Escreve a história em tempos de paz, para que no tempo da luta você tenha condição de vencer. Agora não é desespero, agora é inteligência. Usar o nome de Jesus é determinar o nome de Jesus. E eu louvo a Deus pelos irmãos que congregam com a gente há mais de 10, 20 anos, 5 anos, que ouvem a palavra e agora estão trazendo à mente. Eu sempre digo o seguinte, quando eu estou na igreja, louvando a Deus, ouvindo pregação, eu estou aqui porque Deus quer que eu ouça hoje para eu usar um dia. E quantas vezes eu estou na igreja, eu desenterro uma canção lá de quando eu tinha 5 anos para cantar naquele momento. Aí Deus fala, eu queria você lá com 5 anos ouvindo essa canção, porque hoje você cantando, as palavras dela vai tocar em 1, 2 pessoas aqui. Porque Deus tem propósito. Deus tem propósito. E quando nós entendemos isto, quando nós abrimos isto, nós somos abençoados. Deus quer ver você abençoado. E Ele te dá o nome dele. Jesus te dá o nome. É o privilégio do crente. O nome de Jesus é para tomar o lugar de Jesus na terra. Ou seja, Jesus iria, ele enviaria outro consolador, mas ele deixou também o nome dele. O nome dele é usado aqui, toma o lugar dele na terra. Porque não há nome maior do que o nome dele, né? Filipenses capítulo 2, nós citamos aqui. A partir do 5, lá no 8, 9 diz, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor. Ele é um nome que é sobre todo nome. Ele vai para o céu, mas o nome dele é para tomar o lugar dele na terra para aqueles que creem. Para fazer aquilo que ele fez, quem crê nele, no nome dele, para as obras que ele fez, e maiores do que as que ele fez. Quando nós usamos o nome de Jesus, nós trazemos em cena a plenitude da glória de Deus. Trazemos a plenitude da obra do Senhor. E nós trazemos a conquista do Calvário. Aquilo que ele conquistou. Quando ele morreu no Calvário, ele ressuscitou em glória no domingo e nos deu a confiança que o nome dele é real. Porque aqui ele não tinha morrido, ele nos delegou o nome dele. Mas se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, o nome dele seria como nome de memória. Pedro Álvares Cabral faz o quê? Cristóvão Colombo faz o quê? Duque de Caxias faz o quê? Winston Churchill faz o quê? Pessoas que tiveram um nome na história. Nobel faz o quê? Alexandre Graham Bell faz o quê? Albert Einstein faz o quê? São nomes de pessoas que construíram até e deixaram algo material, até filosófico, mas não tem o nome de destruir cadeias e operar sinais. Não tem esse poder. Mas o nome de Jesus é o nome daquele que ressuscitou dentre os mortos. E é o nome dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor. E um dia, nós que somos de Jesus, veremos Satanás dobrar os joelhos diante de Jesus e confessar, tu és o Senhor. Porque nós vamos estar dizendo o nome dele. E Satanás vai se curvar ao nome de Jesus. Para que todos os salvos, todos os eleitos, para a eternidade glorifiquem o seu Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder neste nome. Há poder no nome Jesus. Porque ele morreu, ressuscitou dentre os mortos. E só quem está vivo pode operar na tua vida. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso,
O nome do Senhor é poderoso, o nome do Senhor tem vitória, o nome do Senhor tem paz. O nome do Senhor traz profundidade, traz riqueza. O nome do Senhor traz alegria, transbordamento. O nome do Senhor é a própria misericórdia sobre a vida do sofrido, do angustiado, do paralisado. O nome do Senhor traz recompensa. Por isso, meu Deus de poder, Deus de graça, Deus de virtude, Deus de unção, visita esta casa agora, visita este homem, visita esta mulher, visita este jovem, esta criança, visita esta senhora, esta avó que mora aí, esse avô, visita de uma forma poderosa agora, quebrando a força do medo, quebrando a força da angústia, quebrando a força da depressão, quebrando a força da tristeza, quebrando a força, meu Deus, da ansiedade, em o nome do Senhor Jesus. Como eu bem citei o poder deste nome e eu creio. Visita agora esta casa com autoridade e poder. Visita, meu Pai bendito, a despensa desta casa. Meu Pai bendito, o vestuário desta casa. Traz multiplicação sobre as fibras do tecido. Traz multiplicação sobre os alimentos, sobre os haveres desta casa agora, meu Deus. Porque aquele que ouve, meu Deus, vive pela fé. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que multiplicou pães e peixe. O Senhor é o Deus que supriu as necessidades dos discípulos e de grandes multidões. O Senhor vai suprir agora sobre aqueles que são seus. Assim como o povo caminhou 40 anos no deserto e nada lhes faltou porque o Senhor era com eles. O Senhor será com esse grupo, meu Deus. Por isso que o crente não precisa desesperar. O crente não precisa ficar ansioso porque ele vive pela fé. Quem é igreja não desespera. Não cria confusão, não briga. Quem é igreja sabe que o suprimento vem do Senhor em o nome de Jesus. Aquela viúva que sustentou Elias, ela cria no Senhor, porque quando ela ouviu a palavra Senhor, assim diz o Senhor, ela não pensou duas vezes. E foi por isso que o Senhor enviou Elias até ela. Meu Deus, porque o Senhor cuida daqueles que têm inclinação para o Senhor, aqueles que honram o nome do Senhor, aqueles que guardam os teus estatutos. Por isso, visita agora em verdade, visita agora em poder, visita agora em autoridade, porque eu rejeito todo mal. Esta pessoa que está com medo do vírus, Pai, eu quebro a força deste medo para que ela tenha coragem. Ela não vai sair arriscando, falando rosto com rosto, porque isso é tentar o Senhor. Mas ela vai saber que isso não vai chegar na casa dela, na vida dela, porque o Senhor está com ela. Em o nome de Jesus. Senhor, como eu ouvi alguém dizer, eu não posso temer esse vírus, primeiro porque eu creio no Senhor acima de tudo. Mas se um sabão, meu Pai bendito, destrói, se um álcool gel destrói, meu Deus, o que dirá o poder do nome do Senhor? Por isso, em o nome de Jesus, eu determino, o crente não pode ter medo e eu não temo. Em nome de Jesus, eu determino vitória. Em o nome de Jesus. Agora eu falo com você, demônio. Agora eu falo com você, maldição. Agora eu falo com você, angústia. Agora eu falo com você, tristeza. Agora eu falo com você, espírito de tristeza, espírito da casa dos encostos. Tranca tudo, tranca a rua, tranca caminho. Espírito do medo, espírito da angústia, espírito da depressão, espírito da ansiedade. Eu estou dando uma ordem. Sai da vida dessa pessoa. Espírito da insônia. Espírito da insônia. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando em o nome do Senhor Jesus. Sai da vida desta pessoa, sai da casa dela, sai do coração dela, sai da mente dela. É em o nome de Jesus. Eu estou ordenando e é em o nome de Jesus. Tranca a rua das almas, sai. Tranca caminho, sai. Caveira, João Caveira, Caveirinha, eu estou dando uma ordem em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Eu estou dando uma ordem. Eu estou dando uma ordem. Eu estou dando uma ordem. Eu estou dando uma ordem em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. É uma ordem. Sai, sai, em o nome de Jesus. Jesus visita a Paula Maria Guimarães, que passou por uma cirurgia urgente.
Visita esta mulher agora, Pai. Com teu poder, eu repreendo toda a força do mal e determino vitória, determino vida. Meu Deus, visita pessoas hospitalizadas, meu Deus, pessoas que agora estão na UTI, que precisam do toque do Senhor. Em o nome de Jesus. 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 Eu determino vitória em o nome de Jesus. Toda ação do mal, em o nome de Jesus, sai. Em o nome do Senhor Jesus, sai. Em o nome do Senhor Jesus, sai. Eu determino vitória. Eu determino bênção. Senhor, sobre essa pessoa que preparou um copo com água, meu Deus, abençoe e toque nesse copo com água, a peça de roupa que ela trouxe para junto do celular. Meu Deus, esse que está participando através da internet conectada na TV, que ele colocou junto à TV aí o copo com água, a peça de roupa, abençoa neste momento, Senhor. Aquele que está fazendo a corrente, meu Deus amado, de libertação, de vitória, abençoe e confirma sobre a água ungida, confirma, meu Deus, trazendo vitória e paz, porque eu vivo pela fé. E assim como Paulo dava suas vestes, eu creio que a oração sobre uma peça de roupa tem efeito para o doente, para aquele que crê. E eu determino isso para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você. Creia na palavra. Se você preparou o copo com água, já faça isso nesses dias, né? Para que você não esqueça, que torne algo já parte da sua vida. Deus é contigo. O Senhor é contigo. Irmãos, crendo em Jesus você tem a vitória. Eu vou pedir algo para você aqui. Não fique mandando mensagens em grupo de WhatsApp, porque existe muitas fake news. Deixa eu dar uma instrução para você. A fake news, ela funciona o seguinte: são mentiras, fake, falso, notícias falsas, que as pessoas criam. E algumas pessoas, por não ter conhecimento e não ter uma bagagem histórica, elas não vão discernir aquilo. E elas vão comprar aquilo como verdade. Existem coisas que é absurda e tem gente acreditando. Então, vamos lá. Vamos ser sábios. Deixa eu falar algo sobre o vírus aqui. O vírus, ele existe, ele é letal? Mas eu citei na palavra, o nome de Jesus quebra ele. Se antes de penetrar no corpo, você mata ele com sabão, lavando as mãos, você mata ele passando álcool gel, o nome de Jesus é infinitamente maior do que álcool gel e sabão. Então você vive pela fé. Então você tem que usar o nome de Jesus. Mas não fica mandando notícia, porque tem gente assustada. Eu recebo muita mensagem com gente com medo. Você é de Deus, você tem que abençoar, você tem que ter palavra de vitória. Se não estudou na vida, problema seu, desculpa falar isso. Mas também não compra de graça as coisas erradas dos outros, as fake news não. Vamos ser inteligentes, irmão. Vamos ter a mente de Cristo. Vamos ter a mente de Cristo. É necessário a gente saber. Entendeu? É necessário, a gente tem que ser prudente. Outra coisa, a questão do vírus não é perseguição à igreja. Quando vier a perseguição à igreja, irmão, nós não vamos poder nem reunir dentro da igreja. Nós vamos ter que ir para o meio do mato e esconder no cemitério para fazer culto. Se você ler lá as catatumbas de Roma, se você ler como era na antiga União Soviética, como a igreja sobreviveu na Rússia, na antiga União Soviética, como ela sobrevive ainda bem pequena na China, clandestinamente, nos países onde a igreja é perseguida. Isso que está acontecendo, gente, a igreja tem que ser até solidária ao movimento. Agora, como pastor, eu não fujo da raia. Na hora que você estiver ouvindo essa pregação, eu estou orando por você dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, porque eu sei o meu lugar. Eu sei o meu lugar. E se entrar alguém lá necessitado, oprimido, endemoniado, eu vou expulsar. Agora, quando voltar o tempo de congregar, nós vamos congregar.
Porque quando vier a perseguição, aí nós vamos saber quem é joio e quem é trigo. Então, cuidado com o que você posta. Eu não faço parte de grupo de WhatsApp porque eu não gosto. Posso até um dia acionar o WhatsApp. O Facebook já é cruel. Tem grupo que eu nem pedi para entrar, me colocaram lá, eu nem abro. Aí, quando de vez em quando aperta o botão lá, ou dispara sozinho aqui, que o meu celular, de vez em quando, a luz dele está muito alta, ele dispara e abre até mensagem que eu só vou ver tempos depois, e até peço desculpa para as pessoas, que muitas vezes eu não respondo, porque a luz estava alta, ele abriu, ficou piscando assim, e abriu um monte de coisa. Clicou sem eu saber. Aí eu vou ver, puxa, por que está mandando isso para mim? Então, quando eu mando mensagem, eu mando para algumas pessoas que eu sei que vão entender o que eu estou querendo dizer. Agora, as outras pessoas vão mandar coisas que vai edificá-las para que elas possam crescer. Então, sejamos sábios agora. É tempo de ser sábio. Vocês são de Deus. Eu estou falando com gente que é de Deus. E quem não é também, e está chegando para Cristo, atenta a isso. Que Deus abençoe você, mas eu quero falar algo ainda para você. Bom, irmãos, domingo agora, dia 12, é o dia da Santa Ceia do Senhor. É o dia da Santa Ceia. E você pergunta, haverá ceia? Nós vamos participar dela em casa? Cada um prepara o pão? Não. A Santa Ceia é algo muito sério. A Santa Ceia, como você congrega com a gente, sabe que é algo muito sério. A Santa Ceia, ela traduz a vida do crente com Deus. Ela é a comunhão do crente com o seu Senhor e dos próprios crentes em si. E ela exige, o texto de 1 Coríntios 11 fala, né? Aquele que toma indignamente, toma para a própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor. A Santa Ceia não é para criança. A criança não define, né, discerne o corpo e o sangue de Jesus. O céu é até delas exatamente por isso. Ela não tem a compreensão. Mas se ela vai para o céu, ela pode tomar a ceia. Mas se você costuma ela errado, ela não vai valorizar aquilo que tem grande valor. O céu já é dela. Ela tem que aprender o valor. Eu lembro dos meus pais tomando a Santa Ceia na igreja, e a gente olhava, a minha mãe falava assim, isso aqui é para a pessoa que tem entendimento. Ela nos explicava tudo. Aí um dia em casa ela preparou o pão e o vinho e mostrou, sem consagrar, e disse, é isso aqui, ó. Mas aí nós sentimos o sabor, ela falou, mas vai chegar o tempo que vocês vão entender. Não é para vocês, isso não é a ceia, só para vocês verem o que é. Nunca mais nós interessamos, mas valorizamos. A Santa Ceia para mim tem um grande valor. Então, o que nós vamos fazer na Santa Ceia? Nós vamos fazer a Santa Ceia através do drive-thru. O que é drive-thru? O drive-thru consiste em você vir com o seu carro, vai passar na porta da igreja, você vai parar na porta da igreja, vai receber a bandeja do obreiro em silêncio, o obreiro vai estar em silêncio, com a boquinha dele fechada, levando higienicamente a Santa Ceia até você, no seu carro. Você vai receber a Santa Ceia, vai entregar a tua oferta de alimento, a sua oferta de pecúnia, a sua oferta financeira para a casa de Deus, seu dízimo, a sua oferta. Você vai arrancar com o carro bem devagarinho, vai parar um pouquinho à frente e vai participar da Santa Ceia ali. E vai agradecer a Deus e ir direto para sua casa. Presta atenção nisso. Mas o que vai acontecer antes? Quando for 8 horas da manhã, deixa eu explicar o culto da manhã. 8 horas, nós vamos começar o culto da manhã. Online, lá direto da igreja. Não vai, sem presença da igreja. Apenas o pessoal do louvor, que vai tocar, e os obreiros, que já estão previamente comunicados pelo presbítero Pedro, líder do diaconato. Quando for 8 horas, vai ter um período de louvor. Quando for 8h30, a pastora vai assumir a palavra, vai pregar, vai fazer o que Deus direcionar. Quando for 9 horas, aproximadamente, vai começar a ser servida a ceia. Então nós orientamos você o seguinte, quando for 8 horas, você liga o seu celular, na sua casa, já levantou, banho tomado, né? Liga o celular, já está arrumado,
Você entra no teu carro, quantos membros da tua família vai participar da ceia? Você entra no teu carro com aqueles que estão aptos a participar da ceia. Você vem para a igreja trazendo a sua oferta de alimentos, sua oferta, seu dízimo, sua oferta. E você vem, quando for às 9 horas, você vai chegar de carro até a igreja, vai parar, aí você já vem ouvindo o culto, você vai estar ligado no culto, online, no seu celular, e você vai passar lá e você vai receber a ceia do Senhor. Por que nós vamos fazer isso? Por que não entra na igreja? Irmãos, nós temos que ser exemplo em tudo. A Bíblia fala, quem lê as cartas de Paulo sabe, exemplo em tudo. Exemplo na moderação, exemplo nós não podemos ser passionais, nós devemos ser inteligentes. Eu luto por isso. Em 2018 eu lutava por isso. Né? A passionalidade que corrói o ser humano. Nós temos que ser sensatos, prudentes. Então nós não queremos suscitar escândalo. A igreja não veio para suscitar escândalo. Mas nós não vamos perder a oportunidade de um compromisso que nós temos, que é a ceia do Senhor. Eu conheci um homem, Roberto Fortes. Durante 21 anos ele congregou com a gente, ele batizou, se não me engano, em 94. Em agosto de 94 ele chega para Jesus, no mesmo ano ele batiza. Do tempo que ele batizou até a sua morte, ele só perdeu uma ceia porque ele estava hospitalizado e em estado de coma. De uma fidelidade, quem o conheceu sabe disso. Então, a Santa Ceia do Senhor é para os salvos, para os eleitos, e ele tinha um propósito, eu quero estar lá. E a minha mãe nos ensinou, meu pai nos ensinou, os meus pastores no passado me ensinou a valorizar a Santa Ceia. Então, repetindo, a Santa Ceia será através de drive-thru. Seu carro, ou você vai dirigir, né, dirigir até a igreja, vai passar na porta da igreja entre 15 para as 8, 15 para as 9 e 9 horas. 9 horas vai ser servido. Você pode até chegar e dar um tempo ali perto do supermercado Dia, que eles abrem às 8. Então você pode chegar, dar um tempo ali, lá na parte de trás, não dentro do estacionamento aquele maior, mas você pode vir por trás, dar um tempinho ali, depois você vem devagar, você vai estar ouvindo o culto, e você vai vir na hora de começar a servir. Nós vamos deixar a parte da frente da igreja sem carro. Por exemplo, o meu carro não vai ficar ali, vai ter um espaço para que você suba na calçada, chegue até a porta da igreja e saia, e perto do Barcelona você para receber, para ali você, no momento com Deus, tomar a Santa Ceia. Os obreiros vão estar ali para pegar a contribuição de alimentos, né, a sua oferta, e você participa e você vai embora. Você não pode deixar essa comunhão. A Santa Ceia, ela é vida, presta atenção. A Santa Ceia é vida. Ela é vida para a alma, vida para o corpo. Leia o texto lá em 1 Coríntios 11. Se você é de Deus, você vai privar a vida, porque o sangue de Jesus é vida. Então, domingo, agora, pela manhã, às 8 horas e à noite, no mesmo horário, 8 da noite, 8 da manhã e 8 da noite, 8 da manhã e 20 horas. A mesma coisa, 8 horas começa, meia hora, a palavra, quando for 9 horas, começa a ser servido. As pessoas que não têm carro, elas podem caminhar a pé até a igreja, elas vão adentrar a nave da igreja, vão sentar espalhadamente, né? Só para não entrar alguém lá e, eles estão fazendo aglomeração. Nós temos que dar exemplo, nós somos testemunho. Ela vai entrar, mantém-se orando ali, aí o obreiro vai servir, ela toma a Santa Ceia, agradece a Deus e sai dali em direção à sua casa. Ela estando na igreja, quando ela chegar lá, ela já pode desligar o celular, porque ela vai estar ao vivo ali. Nós vamos pôr 2 caixas de som fora, né? E você vai ouvir. Então você vai passar e receber a Santa Ceia do Senhor. Entendido? Domingo, 8 da manhã, avise isso para os irmãos. Pode passar a mensagem. A ceia vai ser através de drive-thru. Nós vamos fazer da melhor forma, a Santa Ceia preparada de uma forma higiênica. Sempre fez, a minha mãe passou a vida inteira dela fazendo isso, tanto no nosso ministério como anteriormente. Era o ministério dela, o asseio dela era muito grande.
Ela não falava sobre aquilo. Os copos estão fechados hermeticamente no saquinho. Nada fica ao tempo. Só para você ter noção que a gente cuida de você também. Na parte humana nós fazemos. Se você presta atenção na ceia, quando os obreiros estão segurando ali a bandeja, você presta atenção que todo mundo ora e eles não oram. E se eles forem orar, eles têm que levantar a bandeja acima da cabeça. Olha só, isso já é antigo. Só para você ver que tudo é preparado higienicamente, irmãos. Né? A gente respeita muito as coisas de Deus. As coisas de Deus, para mim, como a própria Bíblia diz, são santas, são sagradas. Então, guarda bem isso. Tá bom? Aí nós teremos uma Santa Ceia do Senhor, alegres, felizes e sonhando em poder participar. Usa o nome de Jesus como autoridade, como você ouviu. Participe. Você, passando em família, normalmente, quando levar as bandejas, vai ter entre 4 a 5 Santas Ceias, né? Porque num carro pode ter 2 na frente, mais 3 atrás. Então será levado isso. Criança não vai tomar ceia, evidentemente. É adulto, convertido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ah, mas eu estou indo na igreja, eu não sou batizado. Espera o tempo. A tua obediência mostra que você está dentro do padrão de Deus. A tua obediência mostra isso. E você está debaixo de autoridade. E aí, eu coloco a minha autoridade aqui e da pastora e do pastor Marquinhos sobre a tua vida. Se você obedecer, o tempo certo vai chegar. Há tempo para todas as coisas. Nós pregamos aqui recentemente, já nesse tempo de quarentena, há tempo sobre todas as coisas. Se você for obediente, guardar o mandamento, você é feliz. Santa Ceia domingo, não esqueça, através do drive-thru. Estando ali na igreja, passando, não fica cumprimentando, não fica abraçando os irmãos, não. Vamos dar bom testemunho. Eu estou falando isso não é por medo. Eu abraço qualquer um, eu converso com qualquer um. Eu, João Batista. Quem encontrou comigo esses dias sabe. Mas vamos ser prudentes, porque nós não podemos suscitar escândalos em outros. E nem todos têm a mesma fé. Eu sou Bíblia, 100% Bíblia. Uns têm pouca fé, média fé, grande fé, e uns têm nenhuma fé. Ele está buscando de Deus ainda. Então a gente tem que respeitar isso. É hora de ser prudente. Tá bom? Eu amo vocês, irmãos. Aguardo ver vocês passarem lá no domingo e dar um tchauzinho dizendo que vocês moram no meu coração. Cada um de vocês. Amém? Agora, se você não é participante da ceia, mas se quiser passar de carro lá só para dar uma buzinada e acenar a mão, também não vai, porque é comunhão. Amo vocês. Pastor ama vocês. Pastor Marquinhos ama vocês. E continue nos ouvindo, porque nós temos preocupado com você e orado. Use o nome de Jesus com autoridade e verdade, porque você é proteção. É hora de fé. A fé é algo muito secreto, é entre você e Deus. O mundo tem que conhecer o resultado da tua fé. Você não precisa ficar gritando, eu tenho fé. Você tem que mostrar o resultado da tua fé. Isso é sabedoria, isso é entendimento. Louve a Deus pelos pastores que você tem. Pastor, eu preciso de palavra de consolo. Manda uma mensagem para mim aqui. Aí eu vou orar por você. Eu tenho recebido muito telefonema, expulsado até demônios por telefone. Então, o Messenger é uma bênção, né? Então, que Deus possa abençoar vocês. Fica na paz do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, um adendo aqui, já tendo encerrado a reunião. Sexta-feira, quando for sexta-feira agora, sexta-feira da Paixão, quando for 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde, eu peço a você que a hora nona, né, na Bíblia, chamada hora nona, seria a hora que Jesus entregou o Espírito a Deus e disse, está consumado. Quando for às 3 horas da tarde, você acessa esta página, este grupo, às 3 horas em ponto, vai já estar postado às 3 horas em ponto. Você acessa, nós vamos ter 15 minutos de oração. 15 minutos de oração. Você vai orar comigo. E esta oração, ela representa o está consumado. Você vai determinar que está consumado todo o mal na sua vida. Você vai
determinar, você vai parar tudo, né? Já estamos nesse período de quarentena e algumas pessoas vão estar trabalhando, evidentemente. Mas lá no seu trabalho, se você puder sair, olha, vai no banheiro, põe um fone de ouvido, durante 15 minutos, 15 minutos. 15 minutos, eu vou orar com você, você vai orar comigo, a oração do está consumado. Presta atenção, aí eu vou citar até nomes aqui, o Tiago Miguel, a Fátima, a Viviane, né, a Mariana, não sei se ela vai trabalhar nesse dia, que trabalha na área da saúde. Tira esses 15 minutos, às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. De você que trabalha essencial, né? Mas mesmo, acho que o Buiu é essencial, mas no feriado ele não vai trabalhar. Você que está no trabalho essencial, o Anselmo aí que está trabalhando, ele trabalha no feriado, o que vocês vão fazer? Tira 15 minutos, entra no lugar e ora comigo 15 minutos. A oração do está consumado. Na sua casa, você reúne em família, 15 minutos, irmão. Você já entendeu a expressão está consumado. Então nós vamos orar com fé. Está consumado o mal sobre a sua vida, sobre a tua casa, né? Está consumado o mal, ele vai estar fora, acabou. Deus vai te dar segurança. Foi o dia que Jesus morreu por mim e por você e venceu. Evidentemente que o horário, as 3 horas nosso aqui, não vai corresponder a Israel. Há uma diferença de fuso horário, né? Mas é simbólico às 3 horas da tarde como a hora nona. Como hora nona. Por exemplo, se Jesus tivesse morrido aqui no Brasil, seria às 3 horas da tarde, né? Então, só para você... como é inteligente. 3 horas. Desliga a televisão, liga só a internet aí, o celular, e nós vamos orar junto às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde. Está consumado. Amém? 3 horas. Não esqueça, divulgue isso. 3 horas. Nesse grupo. 3 horas. Ah, mas eu não faço parte do grupo. Mas sabe que a pessoa que não faz parte do grupo, que não é da igreja, ela pode dobrar o joelho às 3 horas, 15 minutos e está consumado. Está consumado. Ah, porque o grupo é fechado? Porque nós somos uma família, nós somos uma igreja. O pastor trata com as ovelhas que Deus deu. O evangelismo é feito pela página Ele Vem, é feito pelo COI, que as pessoas podem ter acesso lá e ouvir sobre Jesus. Agora, a igreja é família. E família, o que se diz dentro da família, fica na família. Foi o que eu aprendi com meu pai. Ah, mas a igreja tal é da mesma denominação. É da mesma denominação, mas tem os seus pastores lá. Eu não atropelo o ministério de ninguém. Não passo na frente de ninguém. Não dou palavra para ninguém se não é aquelas ovelhas que Deus colocou na minha vida para que eu pastoreasse. Eu sou muito inteligente nesse aspecto. Então o grupo é fechado quando eu pedi exatamente por isso. Eu nunca fui atirado. Eu sempre fiquei na minha, mesmo quando a minha língua coçava, e hoje eu sei que quando ela coçava era eu. Porque quando é de Deus, Deus chama e põe no lugar certo para falar. Então, eu não tenho esse negócio de sentir, não. Eu vou contar para vocês, nos próximos dias, sobre um testemunho que eu contei ontem por Madeira, sobre uma bicicleta, que Deus falou muito comigo. Então, presta atenção. 3 horas da tarde, está consumado a oração. Sexta-feira da paixão, da crucificação, está consumado. A última palavra de Jesus. A penúltima palavra, ele disse, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele venceu ali. É o dia da tua vitória. Vamos fazer diferente? E no domingo nós vamos celebrar a Santa Ceia porque ele ressuscitou. Deus é fiel. Um abraço, irmãos. Repito, amo vocês. E esse amor não é de palavra, não. Esse amor é de verdade. Deus abençoe.